Fala galera, beleza? Espero que sim, eu sou o Renan Marcel e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo sobre trigonometria, mais especificamente como converter uma medida que está em graus para radianos. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, preciso que você deixe a sua inscrição junto com o seu like e também comente aí para mim se você está aprendendo algo comigo. Gente, se você não sabe o que é grau e radiano, eu vou mostrar. Grau você deve saber, né? Mas sobre os radianos eu vou comentar no início, logo que a gente for para a resolução, eu vou comentar rapidinho o que são os tais dos radianos e mostrar várias maneiras, pelo menos 3 maneiras de como você consegue chegar nessa conversão de graus para radianos. Mas sem mais enrolação, bora conferir isso daí. Bom, expresse em radianos. Galera, não tem como eu falar da transformação de graus para radianos se vocês não souberem o que é o tal do radiano. Porque muita gente não sabe o que é o tal do radiano. Então fala, tá bom, eu sei que π é 180 graus. Ah, mas e aí? O que isso quer dizer? Então, gente, ó, vamos lá, vamos relembrar algumas coisas aqui da circunferência trigonométrica que vocês já devem ter aprendido. Se não aprenderam, dá uma conferida lá, porque já fiz um vídeo bonzão para vocês. Então, vou fazer aqui uma representação de uma circunferência trigonométrica, tá bom? E essa circunferência trigonométrica, gente, deixa eu colocar aqui para vocês algumas coisas. Então, vem para cá. Tá no tamanho bonzão aqui, tá ótimo. O tamanho aqui tá lindo. Então, eu conseguiria dividir essa circunferência, bom, começando daqui, ó, 0 graus, se eu desse uma volta inteira, 360 graus. Se eu dividisse na metade, então seria 180 graus, e metade da metade, 90 graus, beleza. 270 graus e, show. Tudo isso daí não é o nosso foco agora, tá? Mas, basicamente, essa circunferência aqui, eu vou dizer que ela tem um raio de 1. Então, sempre que trabalhamos com a circunferência trigonométrica, ela tem raio 1, porque aqui é como se fosse o plano cartesiano. Eu poderia colocar que aqui é 0, poderia colocar que aqui é 1, tá? Então, no limitinho, por mais que eu coloquei ali dentro, estou falando que todo esse segmento aqui, eu coloquei de azul, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dele para vocês conseguirem visualizar. Todo esse segmento aqui, que é o raio, ele vai valer 1, beleza? Bom, e agora, o que eu tenho? Eu tenho alguns arcos. Então, um arco seria... Isso daqui é um arco de circunferência. Então, bom, talvez seja mais fácil, não vai ficar tão bonito, deixa eu colocar assim. Eu tenho esse arco de circunferência, tá bom? Então, esse arco de circunferência, ele tem um comprimento, tá? Então, ele tem um comprimento que eu posso falar que é uma medida angular. Então, ele tem 2 tipos de medida. Então, ele tem a medida angular, e nesse caso é 180 graus, mas ele também tem uma medida que é uma medida linear. Então, se eu conseguisse esticar isso daí, qual que seria o tamanho dele? Porque a gente não mede em centímetros, né? Em metros e essas outras unidades de medidas. A gente, sempre que está trabalhando na circunferência trigonométrica, a gente trabalha com os radianos. E o que é um radiano? Então, vamos lá. Agora a gente começa a entrar no que nos interessa. Então, muito importante, tá? Então, importante, já sabe que tem que registrar. Então, quando falamos do radiano, então, ó, radiano nada mais é do que a razão entre um arco e o raio dessa circunferência. Só que um radiano, que vai ser a unidade de medida ali que a gente vai acabar utilizando, vai ser quando a gente então pensa um radiano como sendo uma unidade padrão de medida, quando o arco tem o mesmo tamanho do raio. Então, assim, eu precisaria encontrar, para chegar em 1, porque eu estou dividindo o arco, então existe um tamanho do comprimento do arco ali, que ele está esticadinho. Então, se eu conseguisse pegar isso daí, um barbantezinho, colocasse ali em cima do arco e esticasse, colocasse em cima ali do raio. Então, assim, ó, se eu cortasse aqui em algum lugar, que eu não sei exatamente quanto que é, vamos supor que eu cortasse aqui, ó. Cortei aqui.
Se esse tamanho, quando eu esticasse, por ter aqui em vermelho, se esse tamanho aqui que eu estou dando um destaque em vermelho, quando eu esticasse, eu colocasse aqui em cima, ele fosse exatamente desse tamanho, isso daqui seria um radiano, tá bom? E agora, basicamente, o que a gente vai precisar trabalhar para chegar nisso daí? Basicamente, gente, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que o comprimento da circunferência, Então vamos relembrar aí qual que é a fórmula do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Só que nesse caso, a nossa circunferência ela tem raio 1. Então o comprimento da circunferência, que é 2π, se eu der uma volta completa tem 360 graus. Mas em radianos, a gente pode falar que ela vai ter 2π rad. Então é essa conversão que a gente vai utilizar. Então esse é o padrãozinho ali para a gente utilizar. Então aqui, algumas equivalências. É que 0 graus equivale a 0 rad. Do mesmo jeito que, vou colocar aqui mais pro ladinho, pra cá, 360 graus equivale a 2π rad. Tá bom? Então, pensando do mesmo jeito, se 180 é metade de 360, quer dizer então que o meu 180 vai equivaler a π rad, porque metade de 2π é π. Então essa vai ser praticamente as conversões que a gente vai fazer ao longo desse exercício. Então deixa eu trazer aqui para baixo, agora que a gente já viu tudo isso, vamos lá. Expresse em radianos. Então, gente, primeiro passo, né? Primeiro passo, quero chegar no 30 graus. Olha, o 30 graus eu posso fazer de diversas maneiras, tá? Eu vou fazer de uma maneira aqui que é a mais convencional. Então, a maneira mais convencional que as pessoas costumam trabalhar é com a regra de 3, que é uma proporção isso daí. Então, monta a sua proporção bonitinha, tá bom? Então eu tenho aqui a sua referência e aquilo que eu quero transformar. Além disso, eu tenho duas coisas. Eu tenho aquilo em graus e eu tenho em radianos. Eu, como referência, posso usar ou a circunferência inteira, que 360 graus corresponde a 2π radianos, ou de uma maneira mais fácil, pega metadinha disso. Π graus equivale... Desculpa. Ó, errei aí, tá? Mas você não erra, não. Não erre, não. Eu tenho que 180 graus correspondem a π radianos. Assim como, e é uma grandeza diretamente proporcional, o que eu quero transformar é 30 graus em π radianos. Agora, gente, é só resolver essa regra de 3 da maneira que lhes for mais conveniente. Então, olha só o que eu posso fazer. Eu posso simplesmente cortar aqui, né, os grauzinhos, esse zero que está à direita. Eu posso também, além disso, posso simplificar numerador e denominador por 3, chegando a 6 sobre 1. E aqui eu tenho o π e o x. Multiplicando isso daqui em cruz, ó, 6x igual a π sobre 1. Passa de... Aliás, 1π, né? Não tem π sobre 1. Multiplica em cruzes daqui, passa dividindo como operação inversa. Beleza. Aqui daria π sobre 6. Legal. Agora que eu já fiz aqui, ó, então beleza. Item A feito. Agora vamos para o item B e, gente, vamos pensar em algumas coisas. Olha que maravilha. Eu já sei. Ó, vamos para o item B. Então, ó, o segundo passo é outras maneiras da gente pensar. Então, item B. Eu quero saber quanto que é os 15 graus em radianos. Olha só o que eu vou fazer. Eu acabei de descobrir que 30 graus ele corresponde a π sobre 6 radianos. Beleza? Só que se eu quero chegar no 15, olha só isso daqui que bacana, gente.
Quer fazer a regra de 3? Meu, maravilha. Faz a regra de 3, faz quantas regras de 3 você quiser. Mas olha só isso daqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu quero chegar aqui no 30. Do 30 no 15, o que eu posso fazer do 30 para chegar no 15? Me ajuda, aplicativo. Ó, do 30 para chegar no 15, eu posso simplesmente dividir por 2. Ou seja, se eu fizer o mesmo procedimento aqui, eu posso, então, fazer o seguinte, ó. Opa, me perdi. Se eu fizer o mesmo procedimento ali com os radianos, olha só. Se eu dividir isso daqui por 2, então, π sobre 6 dividido por 2, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, ficaria desse jeito aqui, ó. π sobre 6 dividido por 2 é a mesma coisa que fazer meio vezes π sobre 6. E o resultado disso daqui que eu estou querendo seria π sobre 12 radianos. Beleza, então feito também, segundo passo, né? Segundo item, como vocês preferirem. E eu vou usar o mesmo raciocínio para chegar em 120 graus, que é o item C. Então, no item C, vamos lá, ó. Eu sei que 30 graus corresponde a π sobre 6 AD. Quer fazer a regra de 3? Já falei, maravilha. Faz a sua regra de 3, ótimo. Brinca aí com a sua regra de 3. Mas olha só, se eu quero fazer chegar em 120, o que eu fiz? Eu multipliquei por 4. Então, se eu multiplicar por 4 aqui, então vai ficar 4 vezes o π sobre 6. E se eu simplificar essas coisas, olha só, simplifica o 4 com o 6, isso daqui vai dar 2π sobre 3, vou colocar de vermelho, para manter um padrão. Isso daqui vai dar 2π sobre 3 rads. Mas quer fazer a regra de 3? Meu, faz a regra de 3. E o último, então ó, feito também, né, o nosso terceiro passo aí. Agora a gente vai para o último passo, o último item, né, tanto faz se é passo ou se é item. Meu item D, e que eu tenho. Beleza, eu quero chegar em 1440, eu vou usar outra referência. Não quero usar a referência do 180. Agora eu vou usar a referência do 360. E o que eu sei do 360? Eu sei que o 360, ele corresponde a 2π AD. Beleza, porque esse daqui é o nosso padrão. Então, se você entender de proporção, você está garantido. Faz a regra de 3, muita gente gosta da regra de 3, ótimo, faz, né? Mas eu sei que para chegar em 1440, eu faço? Eu simplesmente multiplico por 4 também, porque ó, 360, 320, 1080, 1440. Então faz vezes 4, ó. Vezes 4, chega em 1440. E se eu fizer 2π vezes 4 também, vai dar quantos πs? 8π AD. Acabou. Então, gente, mais um aí. Deixa eu ver se tinha mais algum item. Não, eram só esses itens mesmo, então, ó, sucesso, maravilha. Vamos conversar aí rapidinho sobre isso daí. Bora? Galera, é o seguinte, ó, se chegamos até aqui, quer dizer que você aproveitou um videozinho que eu gravei com maior cuidado, com maior carinho, com maior atenção para vocês, com muitos detalhes, maneiras diferentes de se trabalhar isso daí para você não precisar ficar refém da regra de 3, simulando aqui, ó, o cálculo mental, raciocínio lógico também ali, a questão da proporção. Gente, basicamente, proporção é transformar de graus em radianos. Você vai fazer uma regra de 3, em que você vai fazer o comparativo que 180 graus equivale a π radianos, ou 360 graus equivale a 2π radianos, 360 tá para 2π. Termina de montar essa regra de 3, multiplica em cruz, isola ali o xzinho, como eu mostrei no item A, e acabou. Ou brinque com as proporções, sempre utilizando a multiplicação e a divisão. Mas galera, dessa vez eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham aproveitado. Se você aproveitou, poxa,
deixa o likezão aí, deixa um comentário e eu vou ficando por aqui. Mas eu espero ver vocês aí no próximo vídeo desse canal. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau!